Olá, professores. Vou iniciar com minha apresentação, minha audiodescrição. Eu sou branco, cabelos castanhos, olhos castanhos, sobrancelhas acentuadas, estou trajando uma camisa social, estou de calça jeans. Muito bem. Eu vou agora à minha apresentação. Eu sou Ney Rodrigues da Silva, professor de língua portuguesa da Rede Estadual de Ensino desde 1996. Atualmente atuo na Maria Aparecida Galharini, uma escola estadual da cidade de Maracaí. Lá eu sou um PC, sou um professor coordenador pedagógico, e vamos para mais uma formação de língua portuguesa. Para isso eu vou compartilhar o material. Nosso material hoje é este, que aborda o 9º ano do ensino fundamental, mais precisamente na SA4, volume 1. Esse material, vocês, professores, podem encontrar, podem ter acesso a ele, clicando no link abaixo, né? Ele está na forma digital, mas também está presente em todas as escolas, para que o professor use com seus alunos, mas também reflita antes desse uso, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos pensar esse material, vamos refletir sobre ele, para que ele seja usado cada vez mais, explorado de cada vez mais, de formas diferentes dentro de sala de aula. Muito bem, os objetivos da nossa formação de hoje, a primeira delas é revisitar as concepções teóricas a respeito do letramento e da oralidade, que já foram discutidas, já foram comentadas, como vocês já viram, na formação de etapa, feita pela colega Márcia Sanches. Nós passaremos novamente por esses conceitos teóricos. No segundo momento, também nós teremos aqui os objetivos, que são quase sempre o nosso foco de formação, que é a apresentação das habilidades essenciais de 2 aulas da SA4, e em seguida nós vamos fazer análise dessas habilidades essenciais dentro da proposição do caderno Aprender Sempre. E em seguida, como sempre fazemos também, teremos uma proposta metodológica com enfoque na oralidade, isso lá no final da nossa formação. Aqui na nossa agenda, então, os passos mais objetivamente traçados dessa formação. Nosso primeiro momento será esse pensamento à luz das teorias, né? Teorias do quê? Teorias a respeito do letramento, da importância do letramento, das formas como ele se dá nos diferentes indivíduos dentro da escola e na oralidade também, que é o tema em discussão dessa formação de etapa anterior e dessa nossa formação. Segundo momento é a análise da habilidade essencial da SA4, à luz da atividade que está presente lá no caderno, que o aluno tem em mãos, que o professor tem em mãos, do Aprender Sempre. E, ao final, nós teremos aqui nosso momento metodologia. Se a metodologia é ativa ou ela não é ativa, qual é um recurso utilizado pelo professor, diferenciado, ou mesmo algo que ele repete na rotina, mas que dá certo. São experiências em sala de aula, estratégias em sala de aula que dão certo e que são mais apropriadas para determinados tipos de aula ou tipos de sala. Então, discutir sobre isso é sempre importante, é uma troca de experiências, né? Nós lançamos uma proposta, mas com certeza o professor lá do outro lado, ele tem também o seu rol de metodologias, as suas estratégias consagradas, as outras mais ousadas e as menos ousadas, que aí é o instante em que nós pensamos sobre o modo como vamos atuar dentro de sala. Para quê? Para que atinjamos o maior número de pessoas, o maior número de alunos sejam tocados por essas suas aulas. Vamos, então, a esse momento teórico, né, da nossa formação de hoje. Quais são as teorias que alicerçam o discurso que está presente no nosso material didático a respeito de oralidade e letramento, que já foram desenvolvidos lá na formação de etapa?
As ideias são mais, assim, são estas. 1. Letramento e oralidade devem estar vinculados à contemporaneidade, ou seja, ao nosso momento. Pensar a respeito do que é a nossa linguagem neste momento, o que é falar nesse momento, o que é escrever na norma padrão nesse momento, quais são as possibilidades de escrita e de fala que nós vivemos nesse mundo, nosso mundo atual. Outro instante de teoria. A língua e a linguagem. Qual é a relação da língua e linguagem numa perspectiva interativa, enunciativa, discursiva? Qual é a ligação da língua e da linguagem que nós utilizamos, que nós estamos tentando desenvolver e vamos conseguir desenvolver em nossos alunos? 3. Práticas de letramento. O que envolve práticas de letramento? As variações linguísticas que se constroem por manifestação dos falantes, dos diferentes falantes, né? Dentro de grupos sociais vizinhos, nós temos uma construção linguística que se diferencia. São essas variantes também que nós devemos levar em consideração quando nós pensamos teoricamente em letramento e oralidade. Como isso interfere na produção linguística, no desenvolvimento e no ensino de língua portuguesa. Quarto ponto, as diferenças entre fala e escrita. Devem considerar os usos do cotidiano. Então, o que isso pode refletir no nosso pensamento? Pode repercutir na nossa sala de aula. O que o aluno já traz é uma fala já estabelecida, produto do contato dele com o meio social. Inserir uma escrita padrão. Que conceitos eu devo levar em consideração? Que estratégias, que alusões devo fazer? Então, essas são indagações que nós devemos fazer quando nós tratamos de letramento e oralidade. E, por fim, o letramento não equivale à aquisição da escrita. Há letramentos sociais que se desenvolvem fora da escola e devem ser valorizados. Isso nos faz pensar naquele instante em que você vai em busca do mundo do aluno. Você está apresentando para eles a sua habilidade, os conteúdos que vão ser ministrados na sala, naquele dia, e aí você lança aquela pergunta, aquela provocação. Mas o que vocês sabem sobre isso? Como você fala como você designa esse objeto ou essa palavra lá na sua casa, lá na rua, lá no bairro onde você mora? Então, essa troca de experiências linguísticas é o que também precisa ser levado em consideração nesse momento em que pensamos letramento e oralidade. Nesse cantinho de cá, temos um destaque especial para oralidade e escrita. A definição são práticas e usos da língua com características próprias e não opostas. Eles permitem construções textuais coesas e coerentes, abstrações com usos de linguagens formais e informais em suas variantes linguísticas. O que devemos levar em consideração quando nós tratamos de oralidade e de escrita? Não existe nenhuma mais importante do que a outra. Se a oralidade é o instantâneo da língua, é o momento da fala, é o momento do reflexo, que você precisa ativar todos os conhecimentos que você já tem para se apresentar para alguém, trazer sua ideia para alguém. A escrita é a cristalização desses momentos, dessas ideias que foram passadas, que podem ser guardadas e colocadas para gerações futuras, podem ser enviadas. Hoje nós também temos a questão das redes sociais, das comunicações através de mensagens de texto. Então, temos que levar isso em consideração, que nenhuma se sobressai à outra. Ambas são muito importantes. E cabe lembrar que também, quando nós estamos ativando a nossa linguagem, quando estamos fazendo uso dela, nós estamos trazendo o nosso passado cultural, nosso passado científico, o nosso desenvolvimento como seres humanos, já que a linguagem, tanto falada
quanto escrita é uma construção que ainda não está pronta, ela vai se modificando com o passar do tempo, mas é importante que a gente saiba que, através dela, nós expressamos nossas ideias do momento e nós compomos o nosso arcabouço de conhecimentos científicos, nossos sentimentos, nossas ideias, nossas sensibilidades são registradas através da linguagem escrita e passada e oral, nos diferentes modos. Isso é um desenvolvimento, isso faz parte do desenvolvimento do ser humano, e isso está vivo e continua latente. Tudo isso que nós falamos aqui sobre letramento e oralidade, nesse momento mais teórico, nós vamos constatar nos momentos que nós passaremos adiante nessa formação. Reflexões acerca da oralidade e da escrita. Então, o que nós precisamos levar em consideração? As relações entre oralidade e escrita não são dicotômicas, elas não são contrárias. Fala e escrita não é algo oposto. Não são iguais, porém não divergem entre si. Elas têm valores, e esses valores são importantes para o ser humano em pé de igualdade. B. Oralidade e letramento são realizações enunciativas que exigem situações e produções específicas, relativas ao domínio da vida social, aonde se dá o uso, aonde você pode ter sucesso ou não, utilizando-se da linguagem escrita ou falada, dentro do meio social. No meio social. O ser humano é um ser social, e é ali nesse meio em que ele está inserido, ele se sobressai positivamente, como? Utilizando-se da linguagem. E C. O letramento é uma prática social de poder, de domínio discursivo, práticas orais. Então, se você consegue fazer com que o seu aluno desenvolva o poder da linguagem, você está dando poder a ele. Ele vai se sentir seguro e ele vai ter a capacidade de convencer os outros de que as ideias que ele está expressando, que ele possa vir expressar, são confiáveis. Por quê? Porque ele é coerente, ele é coeso no seu discurso. Seja esse discurso escrito, seja ele falado. Então, essas são reflexões que nós precisamos estar com elas ativas em nossa mente quando partimos para uma aula que aborda estes temas. O que o documento curricular, Currículo em Ação, nos traz a respeito deste tema? A articulação dos eixos de língua portuguesa promove aprendizagens significativas. Falar, escrever, ler e escutar são ações concretizadas por meio de variados campos da atividade humana. Além disso, servem para compreender e respeitar as variedades linguísticas, históricas, sociais e culturais. Então, tudo o que está englobado em falar, escrever, também está envolto em quê? Em história, em variação linguística, em variação em questões culturais, tudo que está relacionado à história humana a respeito disso. Linguagens, construções humanas. Precisamos pensar também, e o Currículo em Ação nos faz pensar a respeito disso, em contextos históricos e culturais. Além disso, as linguagens são identitárias e interativas entre os sujeitos, que comunicam sentimentos e conhecimentos específicos e cibernéticos. Formas de linguagem podem ser verbais, orais, corporais, visuais, sonoras e digitais. Temos aí, no momento atual, na contemporaneidade, os textos multimodais que serão explorados e são sempre explorados também pelos materiais didáticos. Pois bem, então essas são as ideias que o Currículo em Ação nos traz a respeito disso. A linguagem dentro, ou melhor, observada através do viés social. Segundo momento, nós estudaremos a habilidade essencial da SA4 para analisar uma atividade à luz do aprender sempre. Muito bem. A sequência de atividade 4
aula 5, que é a primeira, né, atividade a ser analisada, está no 9º ano do ensino fundamental, no caderno Aprender Sempre. Então, essa aula é escolhida por quê? Porque ela faz uma conexão entre as habilidades essenciais, porque ela contempla a oralidade, e a partir dessa abordagem da oralidade, ela faz alusão, mas ela faz também um trabalho bem específico no que se refere a vozes alheias, como um recurso de construção de textos argumentativos, ou melhor, de textos que são artigos de opinião. Então, primeiro ponto, rever as habilidades essenciais da SA4 e o objetivo da aula 5. 2, apresentar o conjunto das aulas, todas que estão nessa SA4 do 9º ano, e em terceiro lugar, a aula 5, que é propriamente entrar num artigo de opinião e ver lá dentro o artigo de opinião e os traços de oralidade desse artigo, dessas vozes alheias que podem aparecer nos artigos de opinião. Esses são os objetivos da aula e esses pontos nós vamos passar. Pois bem, habilidades do currículo paulista do 9º ano, nessa situação, na SA4. A primeira delas, identificar mecanismos de progressão temática, como retomadas anafóricas, catáforas, ou melhor, usos catafóricos, usos de organizadores textuais e coesivos. A outra habilidade é utilizar em textos de diversos gêneros mecanismos de progressão temática. Sempre lembrando que essas habilidades são contempladas no 9º ano, mas elas serão habilidades que serão desenvolvidas durante todo o ensino médio, para que o aluno chegue ao final do 3º ano do ensino médio tendo um bom texto argumentativo, dissertativo argumentativo, que é a redação do Enem e do vestibular. Progressão temática, retomadas catafóricas e anafóricas são elementos imprescindíveis para um bom texto de opinião, um bom texto dissertativo argumentativo. O objetivo da aula, portanto, é reconhecer a mobilização e materialização de vozes alheias no texto como argumento e recursos textuais, que promovem o quê? A progressão temática do gênero textual artigo de opinião. Como esta aula se situa no rol de outras aulas da SA4? Então, a aula 5 está precedida por reconhecimento de pontos de vista na aula 1, a busca por argumentos na aula 2, na aula detetive, a estrutura composicional do artigo de opinião na aula 3, na aula 4, o estudo dos temas possíveis para serem desenvolvidos no artigo de opinião. Aí nós temos a aula 5, que analisaremos agora, que são as vozes no artigo de opinião, ou seja, os argumentos de autoridade ou outros tipos de exemplo que nós podemos inserir em nosso artigo de opinião para dar a ele muito mais consistência. E no segmento da SA4, a aula 6 vai ainda continuar trabalhando as vozes alheias para a produção textual, e aí, aulas 7 e 8, essas aulas serão dedicadas à construção do artigo de opinião, depois de ter passado por 6 aulas, trabalhando mais teoricamente as partes desse gênero textual tão importante para nossos alunos. Pois bem, estamos aqui diante da proposta da aula 5, que é vozes no artigo de opinião. Nós temos um texto de opinião cujo título é Fake News em Tempo de Coronavírus. Esse texto foi produzido especialmente para o material didático que os alunos têm em mãos. O autor é Francisco Fernandes Ladeira, e ele fala das fake news que foram divulgadas, que foram colocadas aí durante todo esse tempo de pandemia, e que, para muitas pessoas, isso pode ter sido visto inicialmente como algo verdadeiro, mas logo depois se desmentiu, e algumas pessoas ainda talvez estejam sendo influenciadas pela fake news. E o artigo é de opinião, tem até do lado aqui, o professor pode estar notando, as linhas são numeradas. Então, aqui eu tenho do lado desse material uma explicação sobre linguagem formal.
O uso de vozes alheias em artigos de opinião permite a construção de argumentos confiáveis para a obtenção da adesão do público-alvo. Antes de seguirmos adiante, vamos destacar aqui aonde estão as vozes alheias nesse artigo de opinião que fala de fake news nos tempos do coronavírus, ou seja, durante a pandemia. Primeiro momento que eu vou destacar é na linha 3, nós temos aqui a maioria da população, mais de 70%, segundo pesquisa do Datafolha, está com medo da pandemia e concorda com medidas que restringam a circulação de pessoas com o objetivo de evitar a propagação do vírus. Pois bem, nós temos o quê? Uma voz alheia. De quem é essa voz? Do Instituto de Pesquisas Datafolha. É uma voz alheia. Vamos no segmento do texto e nós verificaremos as outras vozes alheias que podem estar presentes. Nessa sequência do texto, que começa da linha 18 à linha 30, nós temos mais uma voz alheia. Nesse sentido, tem sido extremamente preocupante o elevado número de fake news ligadas à pandemia do coronavírus presentes no espaço virtual. Somente a pesquisadora da agência Lupa, Cristina Tartaglia, contabilizou mais de 1.000. Então, aqui nós temos uma outra voz alheia, que é a da pesquisadora Cristina Tartaglia, da agência Lupa, outra voz alheia. E temos na sequência também uma que começa no aspas, da linha 23. A difusão de informações nas mídias sociais está muito ligada a emoções fortes. Por medo, por causa de uma pandemia, as pessoas apertam muito rapidamente o botão de compartilhar sem pensar, explicou Pablo Hortelado, especialista do monitoramento de redes sociais, em entrevista ao Jornal Nacional. Olha que interessante. Nesse trecho nós temos aspas, e essas aspas indicam que esse discurso é proveniente da oralidade. Ele deu uma entrevista falada ao Jornal Nacional. Então, nós temos aqui, nessa sequência do texto, mais duas vozes alheias, a Cristina e o Pablo. São vozes alheias que conferem ao texto de opinião em questão mais confiabilidade. Voltamos para a análise, né, do texto, volto um pouquinho e olho lá na linha 1, 2 e 3, na tese, no início do texto. É plausível afirmar que não há um brasileiro sequer que não tenha ouvido falar sobre pandemia do coronavírus e a doença por ele causada, a Covid-19. Então, todas as afirmações que são feitas ao longo do texto argumentativo, elas são alicerçadas por essas vozes alheias. Reconhecer vozes alheias em textos argumentativos faz com que o aluno tenha isso como algo natural ao produzir o seu próprio texto argumentativo. Fazer com que ele se acostume a utilizar vozes alheias no texto é ensiná-lo a argumentar. Seguindo, no final do texto, nas linhas 31 e 32, temos lá, determinados produtos nas prateleiras dos supermercados, comprometer os atendimentos em hospitais, incentivar sentimentos negativos, como xenofobia, turismofobia e preconceito de classe. Então, aí segue-se a argumentação, segue-se as últimas mensagens do texto argumentativo proposto. Do lado aqui, no nosso material, temos também mais uma explicação a respeito de vozes alheias. As vozes alheias, geralmente de fonte confiável, reforçam os posicionamentos do autor. Habituar o aluno a selecionar, a pesquisar vozes alheias para que elas sejam utilizadas em seus textos argumentativos é algo muito necessário para o professor de português do nono ano, principalmente quando nós estamos aqui. Mas não só nesse momento. Todo momento em que for tratar de texto argumentativo,
Enfatize-se vozes alheias. Elas são importantíssimas. Agora nós temos uma questão da aula 5, que é: no texto é possível identificar que o autor recorreu às vozes ou ideias de 3 fontes. Identifique essas fontes e as ideias a que elas pertencem. Pois bem, nós já passamos por elas. É interessante que o professor instigue o aluno a produzir as respostas, né? Os alunos produzirem as respostas, compartilhar essas respostas, discutir. O aluno sempre poderá ter alguma outra também voz alheia que poderia ter sido encaixada nesse texto. Na questão 2, na sua opinião, por que o autor trouxe vozes de outras fontes para compor o seu texto? Como já foi dito e precisa ficar bem claro, é evidente que para trazer um pouco mais de confiabilidade, para alicerçar um pouco mais as opiniões que estão sendo marcadas. E na questão 3, nós temos: em relação às informações e ao seu público, o autor estabelece uma comparação entre outras épocas e o momento atual. Escreva abaixo como as pessoas se comportavam nessas situações. Esse também é um momento que pode ser riquíssimo para o envolvimento de professor e alunos entre alunos, para discutir o que era no passado e o que nós vivemos no presente. Do lado, nós temos um destaque importante aqui: no passado não havia muita interferência das pessoas em relação às informações jornalísticas. Na atualidade, por causa das redes sociais, a disseminação de informações falsas cresce cada vez mais. Então, nós temos o quê? Um fato inegável, que a viralização de notícias falsas, a rapidez como isso se propaga, nunca ocorreu na história. Então, isso é um fenômeno da contemporaneidade. É importante a gente estar abrindo sempre discussões a respeito disso, porque rendem opiniões. Alunos assimilam opiniões dos colegas, dos outros pares, e aí nós vamos desenvolvendo, junto com eles, uma reflexão mais profunda no que se refere a este tema. Ainda na SA4, nessa aula 5, nós temos a questão 4. A preocupação é perfeitamente compreensível, na linha 6, o termo em negrito retoma o quê? Então, aqui, lembra lá do início que nós falamos de catáforas, essas retomadas e as retomadas constantes, né, são movimentos importantíssimos para a progressão temática do texto e assim por diante. Seguindo o material, nós temos também mais 3 questões no material de vocês, no material do caderno Aprender Sempre, nessa aula 5, que trata também das ideias que estão ali, das retomadas, da progressão temática, dos elementos anafóricos, catafóricos, que já foram ditos anteriormente. O professor pode explorar muito bem isso, voltando sempre ao texto. Notem que nas questões existe sempre a análise textual mesmo, linha 6, linha 9, linha 12, linha 14, bem específico para o trabalho interno do texto, né, observando essas relações, a coesão, a coerência, as relações anafóricas, catafóricas e os sentidos que elas definem, que elas produzem, a capacidade que elas têm de trazer ao texto importância, peso e refinamento no que se refere à transmissão de ideias o quanto mais límpidas possíveis. Sistematizando a aula 5 do 9º ano. Pois bem, no primeiro momento, os alunos acessam o caderno, estão lá com o caderno em mãos, depois o professor solicita a leitura do artigo de opinião. Sempre recomendamos que essa leitura seja compartilhada, que ela seja feita pelo maior número possível de alunos, que todos estejam sintonizados nela. Num terceiro momento, professor e estudantes leem todo o texto, fazendo anotações, né, palavras diferentes, palavras diferenciadas, são sempre marcadas para depois uma discussão. No quarto momento, a discussão sobre as vozes alheias, a confiabilidade que as fontes podem estar transmitindo ou não, se são fontes confiáveis, se vem de um site, se vem de uma revista científica, se vem de um jornal de circulação
de grande circulação no país, se vem de um instituto de pesquisa, se vem de uma universidade conceituada, tudo isso é importante para fomentar as discussões. Num quinto momento, os alunos, os estudantes realizam as atividades individualmente ou em grupo. Aqui é sempre interessante a gente estar ali trabalhando com agrupamentos produtivos, né? Selecionar alguns alunos que têm um pouquinho mais de desenvoltura nessa matéria ou outra, para que eles estejam juntos com pares que apresentam um pouco mais de dificuldade. 6. Os estudantes socializam as respostas das atividades, como nós vimos, as atividades estão ali já propostas, né? Elas são comentadas pelo professor, os alunos respondem, e aí é importante que um e outro estejam comparando as respostas individuais e em grupos, para ver se existem divergências, e se existirem divergências, por que elas existiram, o que levou, e por fim, professor e estudantes refletem sobre as questões éticas a respeito do uso de vozes alheias, ou seja, nas citações deve-se indicar a fonte original do dizer. Então, é importante estar citando, aí já envolve a questão de plágio, né, que pode dar problema mais à frente. É importante estar sempre dando crédito a quem proferiu a opinião. E aqui uma reflexão do lado, né, do nosso material. No processo da oralidade, em textos formais, a fala do outro é retextualizada, respeitando a norma padrão, de maneira a fundamentar o posicionamento do enunciador. Ou seja, a ideia do artigo de opinião é trabalhada normalmente nessa situação de aprendizagem. A profundidade das reflexões que nós vemos aqui, ela será não a mais profunda de todas, mas ela é um pontapé inicial para todo o desenvolvimento do trabalho a ser feito com textos argumentativos no ensino médio, para que ele termine esse ciclo de ensino médio fundamental com consciência, quando se refere a textos argumentativos, com autonomia, com confiança ao fazer um texto de opinião, seja o tema qual for, mas ele vai dominar as estruturas, ele vai saber de diferentes estratégias para se produzir, vai saber das características inerentes do artigo de opinião e saber que as vozes alheias devem estar ali presentes e ele precisa saber buscá-las, mas não só saber buscá-las, saber selecioná-las de maneira a contribuir para a confiabilidade e a riqueza do seu texto. Terceiro momento da nossa formação, que é a busca por uma metodologia mais afinada com a aula que nós estamos analisando. A sugestão aqui é o debate regrado. Então, o que se entende por debate? O debate parte da oralidade. Nele, os estudantes estão ali para colocar o ponto de vista sobre um determinado tema polêmico. Há a negociação no que se refere aos argumentos que estão ali presentes na discussão. Existem muitas histórias, né, existem muitas narrativas que entremeiam esses argumentos, porque cada um quer contar a sua experiência, sua história. O debate regrado é um texto, no gênero textual argumentativo, oral, mas que tem uma ligação muito profunda com o artigo de opinião, porque as vozes alheias estão ali a todo momento, estão acontecendo em si. E estas vozes alheias e esses opinares, né, esses momentos de opinião, são fonte muito viva dentro do artigo de opinião que eles vão produzir na sequência de aulas. Então, os alunos participam desse debate regrado e logo em seguida
vão trabalhar com o artigo de opinião. As interações são constantes, é preciso também, né, que o professor esteja intervindo aí, mostrando as melhores maneiras de se apresentar oralmente. Tem a presença das perguntas disparadoras, os levantamentos prévios, exemplos de perguntas disparadoras para um debate regrado. Você já assistiu algum debate? Em que meio de comunicação isso ocorreu? Televisão, redes sociais, revistas, jornais presenciais, etc. Outra pergunta disparadora. Você precisou se preparar para algum debate? Quando e onde foi isso? C. Qual era o tema discutido no debate? Como você se preparou? Então, essas são perguntas que são, assim, servem de início, é o pontapé inicial para um bom debate. Instiga a criatividade, instiga a vontade de se expressar no debate, instiga a vontade de protagonizar o momento por parte dos alunos. Agora, as pesquisas que podem enriquecer ainda mais os debates regados. Escolher o tema, sugerir, abordar problemas psicológicos relativos aos impactos da pandemia, seria uma sugestão interessante. Elaborar um roteiro para pesquisa, orientando sites, links que podem ser acessados, a coleta de vozes de diversas personalidades, as organizações midiáticas que estão presentes aí, selecionar os movimentos argumentativos que serão usados no debate, quais são esses movimentos, como colocar essas ideias, criar estratégias para defender e refutar posicionamentos sobre o tema. Agora, sobre a organização do debate, é importante que eles aprendam também, que eles vejam que há um debatedor, há um moderador, e ver quais são as incumbências de cada um no dinamismo desta situação, dessa dinâmica de sala de aula. No caso aqui, o debatedor é aquele que defende as ideias, suas ideias, mediante um tema proposto. Baseado em quê? Não em grito, não em pontapé, não em ameaças, mas aquele cara que respeita as regras, que tem argumentos bem fundados e que ouve também as opiniões do outro, rebata, é possível que ele rebata essas opiniões, mas que ele fundamente toda a atuação dele sobre argumentos bem fundamentados. E o moderador, o que ele faz? É aquele que faz a intermediação entre os participantes e acolhe e realiza as perguntas dos envolvidos. Ele também intervém quando o debatedor não respeita as regras. Então, nós que somos professores de português há mais tempo, debate regrado é algo que está sempre presente em nossas aulas, né? Principalmente quando nós tratamos de artigo de opinião. Para a construção de um artigo de opinião sem a emoção vivida num debate, parece que não é uma boa estratégia, a não ser quando o aluno já está em outro estágio, mas se nós lembrarmos que nós estamos tratando, nesse momento, de alunos do 9º ano do ensino médio, participativos, né, que estão ali presentes, querendo ver, querendo falar também, é a metodologia mais indicada. Além disso, nós temos aqui, a respeito das organizações de grupo, né, você pode colocar o grupo 1, que é o debatedor 1, debatedor 2, os mediadores, as regras de conduta, né, o uso da linguagem formal, respeituosa, tom de voz também importantíssimo, saber escutar, retomar o discurso quando encerrado do outro falante, ouvir as orientações do mediador, e como isso pode acontecer na escola, através dos desdobramentos da TPC. Essa discussão que nós estamos tendo aqui, ela precisa ser revista antes e no momento de preparar a aula. Antes, no momento que antecede a aula, nós precisamos pensar que as sugestões apresentadas, elas nos fazem pensar de uma maneira diferente sobre a dinâmica em sala de aula.
Quais são as estratégias? Isso se encaixa ou não encaixa para a sala de aula em questão? Na segunda etapa, selecionar as aulas da SA4 que atendam às habilidades necessárias para serem retomadas com seus estudantes. Analisar a possibilidade do uso da metodologia proposta aqui, isso é apenas uma proposta, é uma sugestão, dá para trabalhar com artigos de opinião sem o debate regrado, mas nós colocamos que ele é interessante e colocamos quais os motivos que o fazem ser uma estratégia interessante para uma posterior construção argumentativa. E num terceiro momento, terceira etapa, elaborar o planejamento da TPC, observando se as sugestões acerca do trabalho com habilidades essenciais e os seus respectivos objetos de conhecimento possibilitam fortalecer a transversalidade da leitura, escrita, sempre promovendo a interação e integração entre estudantes e professores e vice-versa. Muito bem. O que nós vimos hoje? As concepções teóricas a respeito de oralidade e de escrita, de letramento. Trabalhamos com as habilidades essenciais da SA4, nessa situação, no Aprender Sempre, e aí sugerimos um debate regrado com metodologia indicada para o trabalho com artigos de opinião, e antes disso nós vimos lá as vozes alheias trabalhando dentro dos artigos de opinião e refletimos como transmitir esse tipo de habilidade, desenvolver esse tipo de habilidade com os nossos alunos. As referências bibliográficas para essa formação estão presentes no slide atual. E agora eu descompartilho o material para me despedir de vocês. Muito obrigado pela presença de vocês nessa formação. Espero que as reflexões a respeito desta aula, dessa situação da SA4, aula 5, tenha contribuído para a sua prática em sala de aula. Nós somos parceiros do professor, nós estamos aqui para pensar juntos e desenvolver as habilidades de comunicação, de linguagem em nossos alunos, para que eles sejam mais seguros no uso da língua, que sejam mais competentes linguisticamente falando. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima.